A Polícia Federal rejeitou a segunda proposta de colaboração premiada apresentada por Daniel Vorcaro. Segundo os investigadores, o material não apresentou fatos novos nem elementos de prova suficientes para justificar um acordo de colaboração. Os investigadores avaliaram que a proposta acrescenta pouco ao que já foi obtido nas apurações e que Daniel Vorcaro não conseguiu comprovar as informações apresentadas. A Polícia Federal também entendeu que o ex-banqueiro teria poucas condições de apresentar novos documentos, já que não tem mais o controle do Banco Master. Depois da rejeição da delação, a Polícia Federal pediu ao Supremo que Daniel Vorcaro deixe a cela especial da Superintendência da Corporação em Brasília e seja transferido para a Penitenciária Federal da Papuda. Depois do pedido da Polícia Federal para que Daniel Vorcaro deixe a cela especial, o ministro André Mendonça solicitou um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a situação do ex-banqueiro. A PGR ainda não se manifestou sobre a possível transferência nem sobre a segunda proposta de delação. Eventual acordo de colaboração ainda depende da homologação do ministro. André Marcília, boa noite. Estava aqui observando a gente aqui comentar alguns artigos da revista, mas eu guardei essa para você, da delação de Daniel Vorcaro. A gente que estava aqui acompanhando durante toda a semana, finalmente ontem à noite, né, informação que a Polícia Federal abandonou a negociação, mas parece que a PGR ainda não quer largar o osso, ainda tem alguma expectativa nessa negociação, Marcília? Pois é, exatamente. A gente está nessa situação, né, em que a Polícia Federal ela foi adiante, né, na rejeição, mas que ainda a PGR pode seguir com a negociação, né, porque as negociações são independentes. Então, se a PGR quiser negociar sozinha, ela pode. É ruim, mas é possível. E é ruim porque a PGR representa o Gonê, né? E o Gonê, ele representa o STF. Então, esse é o grande dano da PGR seguir adiante. Mas a tendência é ela rejeitar, né, essa delação do Vorcaro também e haver apenas a possibilidade de outros delatores tomarem frente. Depois de uma segunda rejeição de delação, acho praticamente impossível que o Vorcaro continue sendo uma aposta para a Polícia Federal. Rejeitou uma vez, rejeitou duas vezes, não tem limite, não tem teto, mas rejeitou uma vez, rejeitou duas vezes, não devolveu o dinheiro que deveria ou que a Polícia Federal acredita que poderia devolver. O que a Polícia Federal vai continuar fazendo com o Vorcaro? Muita gente até me pergunta, ou me perguntou, desde ontem, mas, poxa, ele falou, a gente vai trazer esse assunto aqui, falou do Alcolumbre, ele trouxe informações, ele trouxe novidades. O problema é que essas novidades são novidades para nós, novidades para a sociedade, novidades para a imprensa, mas não são novidades, muito provavelmente, para a Polícia Federal e por isso ela rejeitou. Então, a equação da Polícia Federal é a seguinte, ela chega a algum nome pelas suas próprias investigações, como, por exemplo, desses milhões possivelmente atribuídos ou entregues ao Alcolumbre, ela chega a isso por outros meios, por outras frentes de investigação e quando descobre essas frentes, pergunta para o Vorcaro, aí o Vorcaro já entrega o que já estava entregue, né? Aí ele conta o que já estava contado, e aí não serve. A gente fica com essa novidade, mas a Polícia Federal fica com o sabor de mais do mesmo, e esse é o grande ponto. Então ele é seletivo, ele entrega migalhas, ele fala o que a Polícia Federal já sabe, e por isso ele está sendo descartado. Sobra agora na mesa a possibilidade do Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, se tornar um novo delator, e eu tenho visto muita gente comemorar esse nome como uma possível delação, muita gente inclusive dizendo que ele tem dados robustos, que ele conhece muita coisa, é verdade, mas eu sempre olho para a defesa, para o advogado do investigado. O advogado aqui do Paulo Henrique Costa, a defesa dele, tem se comportado de uma maneira muito parecida com a do Vorcaro, e não me espantaria que eles estivessem, inclusive, óbvio, conversando e agindo de forma semelhante às defesas, né? Então, eu não apostaria na delação do Paulo Henrique Costa. Acho que é uma delação furada e talvez sobre como um nome interessante o advogado, o Daniel Monteiro, que está preso e meio que esquecido, há 2 meses ele já está preso e sabe
tudo de muita gente. Só que ele pertence a uma espécie de segundo escalão. Ele não é a primeira, de um réu ou um investigado, no caso, de primeira linha. Então ele não tem um conhecimento de cúpula dos poderes e talvez por isso ele não consiga jogar como o Paulo Henrique Costa e o Vorcaro estão jogando, que é tentar obter algum tipo de nulidade adiante, algum tipo de contato com o ministro que possa livrá-los. Ele está num outro lugar de jogar, nesse tabuleiro, e talvez para ele seja interessante falar, porque ele vai observar essa cena toda e pensar assim: esses caras vão se livrar e eu vou ficar aqui sobrando, eles não vão me levar nesse mesmo balaio, talvez eu sobre e pague sozinho essa pena toda. Portanto, esse nome, Daniel Monteiro, é um nome importante que creio que a Polícia Federal deveria se dedicar e se focar nessa delação, na possibilidade dele falar, não necessariamente do Paulo Henrique Costa. Alexandre, quero ouvi-lo também. Tem um outro pedido repousando na mesa do PGR, a transferência de Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal da Papuda. É um pedido, inclusive, da Polícia Federal, já que rejeitou o pedido de delação premiada, né? Pede, então... Você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só... Eu me esqueci, perdão. Boa noite, Pioto. Boa noite, Paulo, Alexandre Garcia, Ana, Branca e toda a audiência. Eu achei, será que eu chamei a pessoa errada, disse alguma coisa? Mas então era só o cumprimento. Era só o cumprimento. Tá ótimo. Vamos voltar aqui, Alexandre, para a questão do pedido da Procuradoria-Geral da República, que é justamente a transferência de Daniel Vorcaro para uma penitenciária federal, porque, inclusive, a Polícia Federal alega que está causando um certo transtorno a presença do ex-banqueiro na superintendência da Polícia Federal. As salas usadas são usadas, na verdade, como passagem, né, para transferência de outros presos, e ali tem um deslocamento, visitas diárias de familiares e advogados de Daniel Vorcaro nesse período de delação. Já que não rolou a negociação, eles pedem, então, essa transferência do ex-banqueiro. Bom, vou começar me dirigindo ao Marcília, porque a recíproca é verdadeira. Eu não tinha percebido a presença do Marcília aí na mesa aqui de Brasília e acabei omitindo o meu cumprimento ao André. Bom, mas é muito certo isso que ele falou, que o Marcília falou, sobre o advogado, né? Isso aconteceu com o careca do Mensalão, como é o nome dele? Me ajudem aí, o mineiro, que Marcos era Valério. Do Mensalão, Marcos Valério. Marcos Valério foi o sujeito que mais recebeu condenação, e as grandes figuras já estão na rua, tá? Vale dizer, Zé Dirceu, por exemplo. E o Paulo Henrique Costa, o presidente do Banco de Brasília, que negociou a compra do Master, né? 30 milhões de papéis furados, pelo menos uns 12 milhões aí estão furados mesmo. Mas, enfim, acho que ele sabe alguma coisa do lado de cá, aqui de Brasília, né? Mas não sabe tudo. Eu fui um dos que ficou surpreso, posso dizer surpreso, do Alcolumbre, né? Com a capa da Veja, com a reportagem da Veja, mas, pelo visto, a Polícia Federal já sabia dos 30 milhões de dólares, 150 milhões de reais ele ganha da família Moraes, né? Num paraíso fiscal. Agora, de certo, não apresentou a ficha de depósito, o comprovante de depósito. Voltou a falar, está lá na Veja, de pessoas como Jacques Wagner e Rui Costa, que, como governadores da Bahia, propiciaram um crescimento do Master. Mas, realmente, na superintendência da Polícia Federal é um incômodo muito grande a custódia de uma figura cuja vida é importantíssima, né? Porque pode ser que a delação dos telefones celulares do Vorcaro tenha alguma coisa ficado fora, porque a Polícia Federal tem condições, em 8 telefones celulares, de saber toda a vida do Vorcaro. Eu me dei conta disso outro dia, lá no lançamento do livro do General Vilas Boas, que eu esqueci o celular dentro do carro, deixei do lado de fora, lá do Senado. E eu disse, puxa, se levarem o carro, tomara que deixem o celular, que hoje em dia um celular é mais importante que um automóvel, muito mais, está tudo lá. E a vida do Vorcaro está lá, em 8 celulares, com tudo.
Então, ele tem que ir para Papuda agora, voltar para Papuda, porque a Polícia Federal precisa mobilizar plantões, e não é de uma pessoa só, segurança, ela é responsável. Depois do que aconteceu em Belo Horizonte, que o sujeito lá morreu, né? E o sicário, né? Então, a Polícia Federal teve um baque com isso, porque estava sob a custódia dela, assim como o Clesão estava sob a custódia do Supremo, né? Porque houve a queixa, a PGR pediu para ele ir para casa para ser tratado, não foi e morreu. Até agora ninguém foi responsabilizado por esse homicídio. Mas, enfim, eu também acho que não é necessário, não é necessária a delação de Vorcaro, a menos que alguma coisa tenha ficado fora dos celulares dele. Mas como ele estava com um monte de gente na mão, eu duvido que ele não tenha registrado cada um dos seus asseclas, cúmplices, né? Gente que ele comprou para fazerem advocacia administrativa e que vão aparecer mais cedo ou mais tarde, né? Que consigam dormir bem por agora, porque o tempo há de chegar.